espírito eu estou lidando? Quando eu vou ler uma obra mediúnica ou trabalhar no esclarecimento, na educação moral dos espíritos, ou num trabalho que tenha relação com os espíritos, como eu posso saber que tipo de espírito eu estou lidando? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é fazer uma separação básica entre duas categorias de espíritos. Os espíritos superiores e os espíritos inferiores. Kardec separa superiores, os bons, e os espíritos puros. E os inferiores, os espíritos de terceira ordem. Por quê? Porque os superiores são os bons espíritos, só dão bom conselho, nunca inspiram ao mal. E os maus têm todo tipo de vício que caracteriza esse grupo de espíritos. É claro que dentre os superiores a gente pode separar entre os bons e os puros, e entre os bons também tem uma categoria de espíritos. Mas aí depois é só você ver aqui na descrição, aqui embaixo, que tem alguns estudos sobre a escala espírita, que é importante também. Então, sabendo primeiramente que existem espíritos superiores e inferiores, a primeira coisa que eu tenho que saber é: esse espírito é um espírito superior ou é um espírito inferior? Isso é importante. Depois disso, eu tenho que ir esmiuçando para saber que tipo de credibilidade eu posso dar para esse espírito. Um exemplo claro, quando nós vamos falar de espíritos superiores. O que é um espírito superior? Agora já estamos falando de superior no sentido da escala espírita e não nessa separação entre superiores e inferiores. Superior no sentido literal da palavra, isto é, o espírito que está perto da perfeição. A escala espírita diz o quê? Que os espíritos superiores, quando por exceção encarnam na Terra, é para mostrar o tipo de perfeição que a humanidade deve aspirar. Ora, esses espíritos encarnam por exceção. Logo, se um espírito encarnou no século I, século II, século III, século IV, século VI, século VII, século IX, e assim vai, não é um espírito superior. Por quê? Porque um espírito superior encarna por exceção, isto é, não é uma encarnação ordinária. Então, se um espírito é recorrente encarnando na Terra de tempos em tempos mais ou menos curtos, ele é um espírito de terceira ordem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, claro que isso são filtros que nós vamos passando nos espíritos. Depois disso, nós vamos observar algumas características. Primeiro, os espíritos superiores nunca impõem nada, eles sempre aconselham. Então, se um espírito é inferior, ele vai impor. Um espírito nunca ameaça alguém de morte. Então, o espírito inferior, ele nunca vai dizer: se você não aceitar isso, você vai morrer, nós vamos te desencarnar. Não, porque isso ele está atentando contra a moralidade, porque ele está induzindo o médium a aceitar as suas ideias com a questão da coerção. Então, os espíritos apenas aconselham o que é certo. E se ele tiver que desencarnar, ele vai desencarnar, porque é uma lei natural, né? Então, por que um espírito citaria essa questão de morrer ou não? Porque ele está com a intenção de que você faça exatamente o que ele quer. Outra questão importante: os espíritos superiores nunca determinam datas para acontecimento. Se o espírito diz que vai acontecer alguma coisa numa data específica, ele é um espírito inferior. Porque os espíritos não podem determinar datas, porque eles conhecem a dinâmica da providência e sabem que todos os seres estão com seu livre-arbítrio e cada um tem a sua escolha. E dependendo da sua escolha, cada escolha tem uma consequência. Então, a consequência final lá na frente, ela está sujeita às questões do livre-arbítrio. Então, eles nunca podem determinar data para acontecimentos.
né? Isso é muito interessante também, porque os espíritos inferiores tendem, porque eles usam uma linguagem que faz com que vão enredando a pessoa que está lendo, de modo geral, porque eles querem se impor. Outra coisa, disse Jesus, aquele que fala de si busca glória própria, isto é, os espíritos superiores não passam tempos e tempos falando de si, da sua vida, querendo fazer um inventário de todas as ações que eles tiveram, né? Espíritos inferiores fazem isso porque eles têm um discurso de autoridade, isto é, quando lá na frente ele faz isso porque ele sabe que lá na frente ele vai topar com certas questões espinhosas e que o discurso de autoridade vai se fazer presente. Então, ele já vai antecipando isso. Então, ele forja para si uma aura de superioridade para quando o seu obsidiado for questionado, ele vai dizer, não, mas fulano de tal é um espírito que ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele estava aqui, ele estava lá. Então, isso é um discurso de autoridade. Os bons espíritos não. Os bons espíritos, eles ensinam e, se eles são verdadeiramente elevados, a racionalidade dos seus ensinos vai prevalecer. Por isso mesmo que algumas características nas escritas dos superiores aí, nesse sentido contrário aos inferiores, uma outra característica interessante, os inferiores, eles sempre compensam a falta de profundidade pela prolixidade, pela verborragia. Então, de modo geral, quando você se depara com um espírito de terceira ordem, ele vai escrever muito. É aquele tipo de escrita que a cada parágrafo você tem que ir no dicionário para poder descobrir que palavra é aquela. Usam sempre torneios, redundância, palavras de efeito. Tudo isso para disfarçar a falta de profundidade, porque seus sistemas são fracos e ele teme de ser descoberto. Então, de modo geral, ele vai inventar essas palavras, vai usar termos técnicos, né? Hoje está muito em moda a mecânica quântica, então ele vai usar quântica. Se for no início do século, vai falar de física nuclear, partículas, vai falar de símbolos religiosos, etc., para enredar aquele que está ali participando de alguma atividade em que ele esteja ligado. Então, os espíritos superiores não, eles se calam quando não sabem. Eles são simples, a linguagem deles é simples, mas profunda. Então eles falam muita coisa com poucas palavras. Os inferiores falam pouca coisa com muitas palavras. Outra coisa interessante também em relação aos espíritos inferiores, eles não gostam de ser questionados. Então, quando você questiona ele ou o seu seguidor, ele vai induzir aquele seguidor a se afastar de você, porque ele não quer que seu sistema seja descoberto. Então, de modo geral, para os espíritos maus é muito fácil de detectar. O pior de todos os espíritos para detectar são os semi-bons. Isso é, são aqueles que estão no limite entre a terceira e a segunda ordem, porque eles misturam muitas coisas boas e aproveitáveis com os seus sistemas, são espíritos sistemáticos. Então eles vão ditar um livro inteiro com máximas muito boas, mas vão também falar de coisas que são reprováveis e absurdas. Eles misturam e eles escrevem de uma forma que a pessoa se sinta pressionada a questionar aquele ensino. Os espíritos superiores, ao contrário, eles fazem questão que o debate se estabeleça, porque o único objetivo deles é a verdade. Essa é uma questão fundamental também, né? Os maus espíritos, os espíritos pseudo-sábios e os semi-bons, esses evitam a todo custo o debate.
Por quê? Porque do debate se extrai a verdade. E eles não querem a verdade, eles querem ser ouvidos muito mais do que esclarecidos. Então eles não querem que você se esclareça, ele quer que você o ouça, que você respeite. Então, de modo geral, ele quer que você aceite e ponto e acabou. Essa é uma questão também muito interessante em relação aos espíritos inferiores. Os bons espíritos fazem com que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Isso nós falamos da outra vez. À medida que os espíritos se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos deles se apagam. Então, para os espíritos mais evoluídos, quanto mais evoluído ele é, mais essa questão da personalidade diminui. Então, se você tem um espírito altamente evoluído e esse espírito você evoca por afinidade Santo Agostinho, pode vir, se o objetivo for sério, pode vir um espírito, talvez se o Santo Agostinho não puder, um outro espírito do mesmo nível e vai dar a comunicação da mesma forma. Outra coisa interessante dos espíritos inferiores é a questão do horário. Quando eles pegam no pé da questão do horário, meticulosamente, dos minutos, dos segundos, não é um espírito superior. Eu já vi muito espírita falando, olha, a reunião tem que acabar a tal hora, porque senão os espíritos vão embora. Isso é uma balela, isso não faz o menor sentido, porque isso não é lógico. Né? Se a reunião é séria, sempre que a reunião for séria e tenha um objetivo sério e profundo, sempre terão bons espíritos. Mas e se aquele espírito tiver que ir para uma outra atividade? Ele sai para ir para outra atividade, mas outro espírito do mesmo nível ali estará. Onde tiver o bem, os bons espíritos estarão. Então, claro que tem reunião que se alonga por frivolidades, por outras questões. Aí, nesse caso, as pessoas estão de acordo com o nível da sua reunião. Mas se a reunião for séria e com objetivos nobres, sempre terão bons espíritos. Então, essa questão do horário, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em relação a reunião mediúnica, aqueles que podem chegar atrasado. Qual o horário estabelecido para que uma pessoa possa entrar na reunião? Vai depender do grupo. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem condições de se concentrar, de harmonizar com o grupo? Então ela pode chegar um pouco depois, não tem problema, desde que todos saibam. Ou pode acontecer um imprevisto e essa pessoa entrar na reunião, não tem problema nenhum nisso. Essa questão de ficar cronometrando, olha, só pode depois de 25 minutos, não faz nenhum sentido. Claro, vamos ver qual é a utilidade dessa pessoa nesta reunião, vamos ver qual é o nível de concentração, o quanto ela pode agregar a esta reunião. Senão, ela também pode ficar fora da reunião e ficar em oração também, não tem problema nenhum. Mas essa questão de ficar regulando minutos para cá, minutos para lá, é característica de inferior, ok? Então, essa questão de estender a mais, ou de iniciar um pouco mais atrasado, ou um pouco mais adiantado, todo excesso é característica de espírito de terceira ordem. Então, a gente tem que entender todas essas coisas. Quando o espírito começa a fazer previsões, começa a querer falar minuciosamente de todos os detalhes de um acontecimento, pode ter certeza que é um espírito de terceira ordem. Porque os espíritos mais elevados, o objetivo deles é o progresso moral, principalmente. Então, entendendo as leis, entendendo as relações daquela situação onde a gente pode tirar proveito, já está mais do que suficiente. Os espíritos superiores, os espíritos inferiores querem meticulosamente estabelecer todo tipo de deveres e todo tipo de explicação, porque na verdade eles estão querendo preencher a lacuna da profundidade com essas questões. Então, primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai entrar em contato com os espíritos: que tipo de espírito eu estou lidando? Que tipo de espírito é esse? Mas ele fala muitas coisas.
como nos ensina Erasto. Amor, caridade, Jesus, Maria, na maioria das vezes, para o espírito inferior, são passaportes. Isso é, ele começa falando no bem, na paz, etc. Vai enredando quem está lendo, e a partir daí ele começa a falar de coisas que estão a ver com os seus sistemas. Kardec é muito claro, ele traz uma regra de ouro para se trabalhar com qualquer espírito. Kardec, a regra de ouro é a seguinte: saindo das questões morais, só devemos aceitar com reserva tudo que venha dos espíritos. Isso é, qualquer coisa que saia da regra do bem proceder, tome cuidado, analise com muito cuidado, porque são questões secundárias. Então, se alguma coisa sai da esfera moral, se torna secundária. Secundária não quer dizer que deva ser abandonada, só que é secundário. Então, o que é secundário, aceite com reservas. Isso é, observe. Observe, principalmente se for questões científicas. Questões científicas é da alçada da ciência material. Os espíritos não têm por obrigação nos ensinar questões científicas. Questões científicas é da alçada da ciência. Então, as questões científicas é o maná dos pseudo-sábios. Por quê? Porque é a forma que eles têm de se adornar de uma pseudo-intelectualidade, de uma pseudo-superioridade. Então, devemos tomar cuidado com o maravilhoso, com o sobrenatural, devemos tomar cuidado com as questões científicas e nos atermos principalmente nas questões morais, que são as questões que vão nos levar à felicidade. Questões também sobre política. Os espíritos não se metem em questões políticas. Por que os inferiores se metem em questões políticas? Porque eles sabem que quando se fala de política, começa a haver cisania, começa a haver divisão. E esses espíritos sempre vão usar o nome do bem, o nome da paz, mas vão sempre incitar a divisão política. Questões minuciosas também, como a organização da reunião mediúnica, onde o médium tal deve sentar, onde o médium tal deve ficar, qual é a cadeira, que médium fica onde. Isso tudo é coisa de espírito inferior. Questões da organização do centro, quem vai formar a chapa, quem vai ser o diretor, quem vai ser isso, quem vai trabalhar aqui, quem vai trabalhar ali. Espírito bom não se mete nas coisas ordinárias do centro espírita. Isso é de obrigação dos seus frequentadores. Então, quando um espírito aparece com essas querendo organizar todo tipo de trabalho, das coisas mais triviais, ele denota uma inferioridade. Então devemos ficar atento e observar, estudar a escala espírita, estudar no livro dos médiuns da identidade dos espíritos. Isso é muito importante, porque assim a gente vai começar a filtrar o campo fácil que esses espíritos de terceira ordem têm tido para publicar livros e livros e livros e deixar milhares de pessoas na ignorância. Tomar cuidado até mesmo com a beneficência. Muitas vezes os espíritos esses espíritos usam a beneficência para excitar a vaidade do médium, principalmente com questão de quantidade. As pessoas acreditam que quantidade é qualidade. Para os espíritos isso não significa nada. Doar 2 caminhões de alimento para os pobres ou doar alimentos para 2 famílias, feito com carinho, com amor, e lembrando a máxima de Jesus: não saiba a vossa mão o que faz a outra. Então, aí é mais fácil ter os bons espíritos do que nesses torneios que tem por aí de distribuição de alimento. Quantidade para os espíritos não faz diferença, e sim o sentimento, o coração.
a benevolência.